Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, bem-vinda minha irmã, bem-vindo meu irmão ao nosso projeto Caminhando na Umbanda. Poucas palavras e muito conhecimento. Nesses dois próximos vídeos, esse vídeo e o próximo, nós vamos responder muitas perguntas e dúvidas sobre os nossos guias e orixás, através do conhecimento de Ori e através do conhecimento de Eledá. Primeiro, nesse primeiro vídeo, eu falarei sobre Ori. O que é Ori, gente? Ori, em verdade, significa cabeça no idioma antigo Yorubá. Na época que os Yorubás foram trazidos para o Brasil e foram escravizados, nossos irmãos nas senzalas, quando fugiam, eles encontravam alguns capitães do mato, e alguns capitães do mato eram muito perversos naquela época. E o que é que o capitão do mato fazia? Sabendo da fé do povo Yorubá antigo, ele decapitava o negro Yorubá. Por que ele decapitava o negro Yorubá? Ele decapitava o negro Yorubá porque o negro Yorubá acreditava que, separando a cabeça do corpo, ele não poderia viver no Orum. Né? Porque o Yorubá, ele tem a fé de que o nosso plano físico é Aie, e há um plano, né, que seria um céu para eles, vamos dizer assim, um mundo paralelo que se chama Orum. Então, assim, os Yorubás, eles cuidavam sempre do corpo físico, para que aquele que faleceu entrasse, que fez a transição, entrasse no Orum, né, de uma forma mais perfeita. Então, assim, com a decapitação, ele separava o Ori do resto do corpo, e isso impedia que o negro Yorubá, os nossos irmãos, eles tinham essa fé que eles não entravam no Orum. Tá certo, gente? Mas, assim, e essa ideia de Ori foi incorporada às religiões de matriz africana brasileira, tanto o candomblé quanto a Umbanda, não é? Usam assim esse conceito de Ori. Mas o que significa exatamente Ori? Ori, gente, significa um centro complexo energético que faz a ligação entre a nossa cabeça física e dos nossos corpos mentais, corpos sentimentais e os nossos orixás. Não é verdade? Então, para o povo Yorubá, o Ori é uma divindade ligada à ancestralidade. Mas para nós, da Umbanda, o Ori, na verdade, seria um centro complexo energético que faz a ligação entre nós e os nossos orixás. Tudo bem? Eu fiz aqui uma representação para que vocês possam entender melhor. Vejam aqui através desse gráfico. Nós temos aqui o orixá de frente, não é? Que vibra no nosso chakra frontal. Temos o nosso orixá adjunto, que vibra no nosso chakra frontal também, mas do outro lado, né, gente? Porque nós sabemos que o chakra frontal ele tem duas vórtices, ele tem duas aberturas. Ele tem a abertura do ponto da frente da nossa cabeça e na parte de trás também da nossa alma. Ok? E temos o nosso orixá ancestral. O nosso orixá ancestral, ele vibra no nosso chakra coronário. Cada orixá tem uma função no nosso Ori. Há também representação de outras energias no nosso Ori. Alguns dizem que há assim, a representação do orixá padrinho, do orixá madrinha, dos orixás de direita, dos orixás de esquerda, mas, na verdade, todos os orixás vibram no nosso Ori. Não é? Apenas há energias mais distantes e energias mais próximas, há energias mais incidentes. As energias mais incidentes são justamente essas três: do orixá de frente, do orixá de junto e do orixá ancestral. Tá certo, gente? Dentro desse complexo energético há a nossa centelha divina. A nossa centelha divina, mônada, chamado pelas religiões indianas, né, orientais, né, o que significaria o mônada e a nossa centelha divina? É o nosso eu enquanto espírito. Porque nós, durante as nossas encarnações, nós mudamos de corpo físico. Nosso corpo mental muda, nosso corpo emocional muda, mas há uma parcela de nós que é indestrutível, imutável, que é eterna, que é justamente, gente, a nossa centelha divina.
Reparem que a nossa centelha divina ela fica justamente no centro do nosso ori. Não é? E onde fica a centelha divina, por acaso, né, ou não, fica a glândula pineal. Né? A glândula pineal, aí, nós não vamos aqui nos aprofundar, mas ela já foi bastante estudada, tanto, né, pelos estudantes de medicina, das ciências, quanto também pela espiritualidade. A glândula pineal, já foi dito que a glândula pineal ela é responsável pelas nossas emoções, já foi dito que a glândula pineal ela é responsável, né, pela emissão de hormônios que ajudam aí o nosso sono, tá certo, gente? Assim, mas não vamos nos aprofundar a glândula pineal agora, nesse momento. O que eu quero que vocês entendam é que o nosso mônada, a nossa centelha divina, fica no centro do nosso ori, não é? E aqui ao redor nós temos a energia dos nossos orixás, que é o orixá de frente, o orixá de junto e o orixá ancestral. Nós vamos nos aprofundar mais sobre essa questão quando nós falarmos sobre Eledá. E eu botei aqui Exu. Por que Exu, gente? Exu é muito importante para o nosso ori. Exu é o que dá movimento a todas essas energias, não é? Nós nos conectamos aos nossos orixás por conta da energia de Exu. Porque Exu ele causa o movimento e Exu também pode paralisar. Não é? Os astros no universo eles se movimentam graças ao Exu universal. Não é? E dentro da nossa coroa mediúnica aqui, que o que seria coroa mediúnica, gente? A coroa mediúnica, gente, é o nosso ori, juntamente com o nosso Eledá. Mas agora nós vamos falar apenas sobre ori, tá certo? Depois nós falamos sobre Eledá e aí nós falamos sobre enredo. O ori, gente, ele pode adoecer. O que pode causar o adoecimento do ori? O ori, ele pode ser adoecido principalmente, gente, por energias deletérias, não é? Às vezes nós frequentamos determinados lugares com energias muito densas, nós exageramos em bebidas alcoólicas, nós falamos mal das pessoas. O nosso comportamento é muito importante para a nossa vibração energética. Então, quando nós baixamos essa vibração energética, né, através desses contatos com essas energias deletérias, nós atraímos para nós, gente, obsessão. Não é? Por que obsessão, gente, é atraída? Porque esses nossos irmãos, que ainda né, estão nesses planos mais densos, eles acabam se conectando a nós. Não é? E isso enfraquece o nosso ori. Há dois sentidos aí. Ou você enfraquece o ori porque você tem contato com energias deletérias, né? E aí você tem uma obsessão, ou você tem uma obsessão que enfraquece o ori. Não é? Como pode acontecer, por exemplo, de uma obsessão enfraquecer o ori? É uma obsessão, gente, que há uma relação kármica, não é? Esses irmãos que vêm com você ali, de outras encarnações, hoje ele é o seu algoz, ontem você foi o algoz desse irmão e ele era vítima, né? Então, nesse tipo de desobsessão, é muito mais difícil e complexo de resolver. Por quê? Porque depende da reforma íntima de ambos. Depende da reforma íntima do irmão sofredor, do obsessor, e depende da reforma íntima nossa também. Então, assim, nenhum trabalho de Umbanda vai conseguir tratar e tirar esse tipo de obsessão, porque depende muito do desenvolvimento de ambos. Certo, gente? Mas há trabalho de Umbanda que melhoram e tiram obsessões, mas são obsessões causadas por efeitos das energias deletérias. Tá certo, gente? Como tratar o nosso ori? Bem, nas religiões de matriz africana, como por exemplo Candomblé, se faz o ritual de bori. O que significa bori? O bori significa ebó, oferenda, ori significa cabeça. Então significa o quê? Oferenda para a cabeça, alimentar a cabeça. Alimentar a divindade ligada à ancestralidade, porque para o povo, os candoblecistas, o ori ele seria uma divindade ligada à ancestralidade. Certo, gente? Na Umbanda nós utilizamos outras formas de tratar o ori, como, por exemplo, né, a meditação, o alinhamento de chakras, a energização. Nós usamos também o amaci, né? O que seria o amaci? Seria um banho de folhas sagradas. Né? O amaci, o nome amaci significa maciar, né? Tornar receptivo. Então ele fortalece essa ligação com os nossos orixás.
não é? Então, assim, nós percebemos também aqui, voltando um pouco, o adoecimento do Ori, quando o médium ele tem dificuldade de incorporar, quando a esquerda está passando na frente da direita, quando a direita está passando na frente da esquerda, porque, na verdade, gente, os nossos corpos funcionam como uma pilha, não é? Nós temos ali energia de direita, nós temos energia de esquerda, mas cada um no seu lugar. Qual é a mais importante? Não há energia mais importante, ambas são importantes e são necessárias. Não é? Mas, assim, cada uma na nossa coroa mediúnica deve funcionar de determinada forma. E quando há mistura dessas energias, isso significa também o enfraquecimento do nosso Ori. Há alguns trabalhos que nós fazemos na Umbanda que nós precisamos, gente, depois dos trabalhos, porque mexemos muito com o nosso Ori, de proteger o Ori. Daí vocês verem muitas vezes, né, às vezes você faz parte de uma casa que não usa o ojá, né, que não usa o turbante, mas assim, há casas que usam ojá e turbante direto por respeito ao Ori, e há casas que usam o ojá, por exemplo, apenas após algumas obrigações ligadas ao Ori, porque ali o Ori é como se estivesse ali sensível naquele momento. Tá certo, gente? Eu fico por aqui sobre o Ori, e no próximo vídeo eu falarei sobre Eledá. Mas deixarei agora algumas perguntas para que vocês possam responder, tá certo? Porque nós vamos falar sobre Eledá e aí nós vamos falar sobre a ligação dos guias e entidades com o nosso Ori. Aí eu pergunto a vocês, seria possível que um Exu fosse o nosso orixá de frente? Segunda pergunta, seria possível que um Herê fosse um orixá de frente? Terceira pergunta, que eu gostaria que vocês aí mentalizassem. Seria possível que o orixá de frente mudasse em determinado ponto da nossa encarnação? Vamos dizer, você é de Ogum e depois você passar a ser de Oxóssi? Seria possível, gente? Nós responderemos essas questões no próximo vídeo. Fique com Deus, que Iemanjá abençoe a todas as famílias, que os guardiões tomem conta de vocês e salve a nossa Umbanda.